Boa noite, buonasera dalla Itália, Fernando Caiafa. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Uma live de surpresa, né? Surpresa para os meus seguidores. Hoje na verdade, vamos falar para eles o porquê, né? Realmente essa live é surpresa. Para quem tem interesse na história da arte, para quem está planejando uma viagem para a Itália, é muito interessante estar se documentando sobre os principais monumentos turísticos, porque como já falamos tantas vezes, né, Fernando? Nas nossas lives lá no Instagram, saber o mínimo de história realmente muda muito a viagem, dá um upgrade na viagem. Então, hoje estamos fazendo um teste nessa plataforma, daí eu convidei o Fernando e vamos estar falando sobre a Basílica de São Pedro. Vamos lá, Fernando. Se você quiser se apresentar para o público. Olá, Patrícia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Caiafa, sou professor de História da Arte, aqui em São Paulo, Brasil, né? E estou aí com a Patrícia nesse projeto tão incrível de apresentar para vocês um pouco da história da arte, um pouco de história, para que a sua viagem para a Itália seja ainda mais rica, né? Porque a gente sabe que quando a gente está visitando esses lugares tão incríveis da Itália, se a gente tiver uma orientação, né, de pessoas que conheçam o lugar, e se a gente tiver condições de aprofundar um pouquinho mais, a experiência da viagem fica, com certeza, ainda mais incrível. Então, vale super a pena você acompanhar o trabalho que a Patrícia faz, esses nossos encontros, e a gente vai tentando aí oferecer um pouquinho, né, dessa nossa experiência para que a sua viagem seja ainda mais incrível. Que bom, Fernando. Super contente, né? Geralmente fazemos as nossas lives Porém, vamos estar fazendo algumas lives também a partir de agora para o público que nos segue no YouTube, né? Então, eu posso contar com vocês. Eu preparei uma lista de algumas perguntas, realmente vai ser uma live bem curta, o objetivo mesmo é fazer um teste, porém, ao mesmo tempo, né, já passar algum tipo de informação para quem está nos vendo nesse momento. Então, assim, como eu mencionei antes, a nossa live vai ser sobre a Basílica de São Pedro. Eu gostaria de te perguntar, Fernando, qual que é a importância da cidade de Roma? Qual que foi a importância, né, do período histórico quando foi criada, né, quando foi construída, não criada, a Basílica de São Pedro? Bom, eu gosto sempre de lembrar que antes da construção propriamente da Basílica, aquele local já era um lugar há bastante tempo considerado muito importante para a Igreja Católica e para toda a comunidade cristã. E aqui eu sempre gosto de abrir esse parênteses, a Patrícia também gosta. Independentemente da sua fé, independentemente da sua prática religiosa, visitar esses lugares com um olhar artístico, com um olhar histórico, né? Independente, né, repito, de qualquer fé. Mas, fechando parênteses, então, aquele lugar que hoje é a Praça de São Pedro, onde a Basílica foi erguida, já era um lugar considerado sagrado lá pelos primeiros cristãos. Antigamente, quando Roma ainda era politeísta, aquele território também era importante. Ali havia alguns templos, né, das antigas religiões romanas. Quando o cristianismo se torna dominante ali no Império Romano, naquele local, segundo a tradição cristã católica, o apóstolo Pedro, um dos mais importantes apóstolos, né, da própria Igreja Católica, do próprio cristianismo, teria sido martirizado, crucificado, inclusive de ponta cabeça ali naquele local, e portanto ali, né, já era um lugar de peregrinação dos cristãos. E aí eu estou falando do século I depois de Cristo. Então, desde então, esse local se torna importante. Um pouquinho mais à frente, ali no século VIII, aquele território foi dado de presente pelos francos, que um dia vão constituir a França moderna, como a gente conhece, grosseiramente falando, mas aquele território foi conquistado pelos francos e foi doado para a Igreja Católica. Então, podemos dizer que o primeiro pedaço de terra que efetivamente a Igreja Católica vai chamar de seu é justamente a Basílica, a Praça de São Pedro, o antigo patrimônio de São Pedro, né? Então, vejam, muito mais do que a Basílica, que é extraordinária por si só, a história daquele lugar, daquele chão, daquele território já enseja a importância, não só para cristãos, não só para católicos, mas para toda uma comunidade que se interessa pela arte,
daquele espaço. Então, pisar naquele solo é pisar, no bom sentido da palavra, sobre muita história, né? Muita disputa, depois mais tarde, na época da unificação italiana, a questão romana, a querela entre o rei, né? Enfim, mas aí a gente já avança para o século XIX. Então, tem muita história naquele lugar. E a Basílica, ela representa, para muitos, a obra-prima do Renascimento vinculado à Igreja Católica. Vale lembrar que o século XVI, que é quando a Basílica é construída, é para muitos o auge do Renascimento cultural italiano. E a Igreja Católica foi, se não a maior, uma das maiores incentivadoras da produção artística daquela época. E a Basílica, como tal, é um desses grandes símbolos de afirmação do poder da Igreja Católica. É preciso olhar, né, historicamente para esse edifício, para além da sua beleza. Mas Caiafa, Patrícia, eu não sei nada disso. Não tem problema, você já vai ficar encantado só de estar ali. E se você tiver esse pouquinho que a gente está aqui tentando oferecer para você, com certeza a sua experiência vai ficar ainda mais incrível. Êxtase de tantas obras de arte, né, como você falou, esse incentivo da Igreja Católica, até mesmo, né, e principalmente, né, para demonstrar o poder, né, da Igreja Católica perante o Império, certo? Sim, e esse poder que você fala, né, Patrícia, não é só o poder econômico. Claro, a gente pode imaginar a quantidade de recursos que precisou ser mobilizada para colocar de pé esse edifício magnífico. Mas, para além disso, existe toda uma questão simbólica. Na época do Renascimento Cultural, e aí a gente pode pegar do século XIV, XV, XVI, patrocinar a arte, incentivar a arte, o chamado mecenato, era uma forma de afirmação social. Tanto que a burguesia, né, que estava nascendo naquele contexto, fez da arte, né, uma espécie de instrumento de status social. E a igreja, claro, como não poderia ser diferente, percebe a força que a arte tem, né? É preciso olhar para a arte dessa época, talvez com uma forma um pouco diferente do que a gente olha hoje a arte, né? A arte era, como a Patrícia bem falou, este símbolo de poder econômico, esse poder político, esse poder cultural, esse poder simbólico, né? De marcar literalmente o território, dizer, não, agora a Igreja Católica é a instituição mais poderosa, está aqui, né, a tradução do nosso poder. Então, olhar para a Basílica como este símbolo de poder da igreja, não só pelas suas dimensões, mas por tudo que representa aquele território. Isso já faz com que o tour, né, seja visto de uma outra forma, né? Sem dúvida. Você olhar lá para ir no site arqueológico como Pompeia e olhar aquelas pedras, né, e conseguir ver além, ver a história, né? Quais são as principais atrações no interior da Basílica? Olha, como eu disse, só de estar na praça, olhando para a Basílica, vendo de fora a cúpula, você já fica ali extasiado. Mas quando você dá um passo e adentra aquele universo, eu brinco, olha, ateus se convertem, sabe? A brincadeira que eu faço é essa, porque é um êxtase absoluto, né? Então, de cara, você já vai encontrar uma das esculturas mais incríveis, mais magníficas, né? Não só do gênio Michelangelo, mas de toda a Renascença, que é a Pietà, né? Uma peça formidável, vale aqui a pena algum dia, se nós pudermos falar também sobre as esculturas de Michelangelo, mas a Pietà é certamente uma das suas obras-primas. A Pietà, ela foi feita quando Michelangelo tinha apenas 23 anos, ou seja, teoricamente ele estava aprendendo a esculpir e já fez algo magnífico, né? Não há como você não se emocionar com a mãe que tem seu filho, né, morto nos braços, né? O semblante da Virgem, ele foi esculpido com uma leveza, com uma jovialidade, né? Que apesar da tristeza da morte do filho, você se compadece e, ao mesmo tempo, se emociona com aquilo, né? Você se entrega àquilo, né? E aí você fica, de um lado, digamos, triste pela morte de Jesus, mas, ao mesmo tempo, extasiado com a capacidade artística de Michelangelo, de traduzir
numa pedra dura, né, numa pedra difícil de ser trabalhada, que é o mármore, tanta leveza, né, tanto amor de uma mãe para com seu filho. E esse é um sentimento universal de toda mãe, né, não precisa ser uma mãe católica necessariamente, né, imagine, né, esse sentimento. E o próprio Cristo, né, morto, mas como se parecesse dormindo, né, também de uma forma leve, também de uma forma tranquila, se é que a gente pode falar assim. Então é magnífico, né? E aí você segue caminhando, e aí você vai encontrar, por exemplo, o baldaquino, né, de Bernini, que é algo assim magnífico, né, uma joia. Aí a gente já pode falar de um novo estilo que está aparecendo ali, que é o barroco, né? Então aquele estilo que já é bem mais rebuscado, trabalhado, cheio de curvas, cheio de detalhes, muito uso do dourado, né? Então isso cria um impacto visual. Imagina um espaço, né, pessoal, para 60 mil pessoas. Né? É algo assim que impressiona do começo ao fim, né? Lembra a gente, né? Se a Basílica é a maior igreja hoje no mundo. Isso, exatamente. Ótima lembrança, Patrícia. A Basílica é a maior basílica cristã católica do mundo. Há, inclusive, uma determinação, e eu confesso que eu não sei se é uma determinação implícita ou se ela é explícita, né? De que nenhuma igreja no mundo, católica, né, portanto, pode superar as dimensões da Basílica, né? Reza a lenda que Santa Sofia, lá em Constantinopla, tem 1 centímetro a menos que a Basílica de São Pedro. Né? Havia muita rivalidade entre a igreja cristã católica e a igreja ortodoxa, né? Enfim, mas ela é sim considerada a mais importante e também a maior nas suas dimensões. E muito graças ao próprio Michelangelo, embora ele não tenha sido o arquiteto da Basílica em si, né? O Bramante trabalhou muito no projeto, mas a cúpula, né? Que é uma solução de engenharia magnífica, né? Você sustentar uma cúpula de toneladas, só um gênio como Michelangelo para fazer as contas lá e saber que a coisa ia funcionar, né? Ela é absolutamente magnífica, né? Então, quando você está debaixo dela, ou se você tiver coragem de subir, né, Patrícia? A Patrícia tem a experiência de subir, né, Patrícia? Sim, maravilhosa, né? Ver de cima realmente uma incrível. Lembrando que vocês não somente, né, como acabou de mencionar o Fernando, podem estar indo na cúpula, tá? O valor do bilhete é 8 euros, como vocês podem também estar entrando, né, visitando o subterrâneo, tá? Essa é uma visita permitida somente para pessoas com mais de 15 anos, tá? E para pessoas que não sofrem de claustrofobia. Eu tenho um post lá no blog, né? Vocês sabem, vocês que me seguem, viajandopreta.com.br, onde eu dou todas as indicações para fazer a reserva para o subterrâneo. Por quê? Eu acho que, assim, aquilo que o Fernando falou no início da nossa live, independentemente se você é católico, se você de qual religião, né, que você segue, algumas coisas realmente são muito emocionantes. Então, se vocês vão estar em Roma e tem essa possibilidade, tentem reservar a vista do subterrâneo da Basílica de São Pedro, porque é uma visita realmente que vale muito a pena. Essa visita custa 13 euros. Assim, vocês têm que enviar um e-mail especificando os dias que vocês vão estar em Roma, e de preferência, né, escolhendo a língua portuguesa, porém, eu sempre aconselho os meus leitores a especificarem a preferência pela língua portuguesa, porém, pode ser também uma outra língua, porque tem menos tours em português do que nas outras línguas. Então, para quem tem interesse, justamente para conseguir entrar nos grupos, são pequenos grupos que eles formam por dia, né? Então, a possibilidade não é muita, mas eles respondem muito rapidamente. Em 24, 48 horas, eles mandam um e-mail. Se tiver disponibilidade por tour, eles fazem vocês fazem o cartão de crédito que custa 13 euros. Então, somente essa informação, né, técnica para passar para vocês, mais alguma informação técnica turística, a Basílica, a entrada dela é gratuita, tá? Porém, assim, existe um bilhete de salta-fila que não é barato, ele custa em torno de 19 euros. Lá no blog também eu tenho informação sobre isso. E para quem quer evitar fila, principalmente nos meses centrais, nos meses de alta temporada turística, de abril até setembro, gente, eu aconselho muito. Para quem não quer ficar em fila lá 1 hora e meia, 2 horas, vale a pena. Porém, se vocês viajam numa temporada um pouquinho mais tranquila, eu acho que não vale a pena, porque o valor desse bilhete é realmente muito alto. Tá? Terminando, né, Fernando? É interessante lembrar que fizemos já uma live sobre a Basílica de São Pedro,
entre outras basílicas, como o Duomo de Milão, a Basílica de San Marco, o Duomo de Florença, a Basílica de São Francisco. Lá no meu Instagram, na parte do IGBT, tem todas essas lives super completas com o Fernando. Tá? Então, assim, se vocês têm interesse em entender mais sobre a história da arte na Itália, nesses monumentos realmente importantes, vão lá no Instagram do Viajando para a Itália para ver essas lives. Eu vou estar fazendo uma série de lives com o Fernando a partir desse momento. Hoje, né, o nosso é somente um teste. Fizemos uma live sobre o Coliseu no Instagram umas 2 semanas atrás. Se o Fernando, né, tiver interesse, né, se ele aceitar meu convite, eu quero falar sobre o Coliseu por aqui também. Sim, de mais pessoas de estarem vendo, né, e conhecendo um pouco mais sobre essa temática. E a gente vai poder, agora a gente fez o teste de compartilhar as imagens, né? Fernando, muito obrigada, tá, pelo teu carinho. Valeu, Patrícia. Tchau, pessoal. Tchau.